Bom dia, paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos aqui nesta manhã para estarmos compartilhando uma palavra de Deus para abençoar a minha e a tua vida, que nossa fé seja fortalecida, meus irmãos, que a nossa esperança seja renovada, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações e que assim nós possamos estar fortalecidos e firmados no nosso Deus. A palavra que eu quero deixar para os irmãos desta manhã se encontra no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 12, que diz assim: Aí ele disse: Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, eu gosto muito do livro de Daniel, porque o livro de Daniel, queridos, ele fala algo aos nossos corações que nós precisamos, assim, ter na nossa vida, como Daniel teve na vida dele, que era um combustível para a vida dele, que é a vida em oração. O capítulo desse livro, ele começa falando que Daniel, ele recebeu uma mensagem de Deus, e esta mensagem ela era difícil de entender, mas ele recebeu a explicação por meio de uma visão. Voltando um pouquinho, lá no capítulo 6 de Daniel, fala que Daniel ele orava 3 vezes por dia. Daniel ele era um homem que ele não esperava. Vinha um tempo de prova, vinha um tempo de dificuldade, vinha um momento de tribulação para que ele pudesse orar. A sua vida era uma vida de oração. Aqui está dizendo que ele teve uma visão. E aí, no capítulo 2 e 3 diz: Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. 3 semanas, como muitos conhecem, quem não conhece agora vai passar a conhecer, é o jejum de Daniel. Eu, inclusive, já fiz esse jejum, um jejum de 21 dias. Um jejum, querido, que, como nós sabemos, o jejum é um tempo em que é um tempo separado para Deus. E aqui, a palavra do Senhor diz que nesse tempo as pessoas faziam muito jejum de alimentos, E aqui Daniel fala, que durante aquele tempo ele não comeu nenhuma comida gostosa, ele não comeu carne, ele não bebeu vinho, ele não penteou o cabelo. E então, aqui a gente já vê que ele então era um homem que ele tinha uma vida de oração, mas ele também jejuava. Aí, quando eu meditava nesta palavra, eu pude entender com esta palavra aqui que o Senhor quer dizer para mim e para você a importância de nós orarmos, a importância, querido, de Deus falar conosco, de nós aqui vermos como o poder de Deus se manifesta enquanto oramos, quando temos uma vida de oração. Aqui no versículo 4 diz: No dia 24 do primeiro mês do ano eu estava na beira do rio Tigre, quando de repente vi um anjo. O que é um anjo? Um anjo, ele é um mensageiro, ele é um enviado por Deus, vestido com roupas de linho e usando um cinto de ouro puro. Esta foi a visão que Daniel teve. O seu corpo brilhava como pedras preciosas, o rosto parecia um relâmpago, os olhos eram como tochas acesas, os braços e as pernas brilhavam como bronze polido e a voz soava como o barulho de uma multidão. E no versículo 7 e 8 diz: Eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram e se esconderam. Vamos dar uma parada aqui para entender. Daniel tinha uma vida de oração. Daniel, ele, por ter uma vida de oração, ele tinha experiências com Deus. E aqui nesse versículo 7, querido, quando fala, eu fui o único que vi essa visão,
Sabe, queridos, experiências que você tem com Deus, é só você e Deus que sabe. Você pode chegar para um irmão e Deus talvez te dar uma visão como deu essa de Daniel, e você contar para um irmão e ele não acreditar. Porque a experiência é algo que somente você e Deus vive. Somente Deus permite somente você ver no mundo espiritual aquilo que ele tem para te mostrar. As pessoas de fora você vai contar e talvez não vão entender, talvez não vão acreditar, talvez vão achar que você está ficando até louco. Mas assim que é as coisas de Deus, para aqueles que entendem, vão até dizer, meu Deus, eu também quero ter essa experiência contigo. Aqueles que creem no Senhor, talvez vão querer, Senhor, que experiência linda que a minha irmã teve com Deus, eu também quero ter essa experiência. Mas para nós termos uma experiência como essa de Daniel, queridos, nós temos que ter uma vida de oração como ele tinha. Nós temos que ter uma vida separada para Deus. E quando digo separada para Deus, não é você se distanciar de pessoas, se distanciar de lugares, mas é você se distanciar daquilo que toma o lugar de Deus na sua vida e investir mais tempo nas coisas de Deus. E aqui, querido, o versículo 11 diz assim: e o anjo me disse, Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você, fique de pé e preste atenção no que vou dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. Queridos, olha como que é o amor do nosso Deus por nós. A palavra do Senhor diz que aquele que os ama guarda os seus mandamentos. Orar é um relacionamento com Deus. Orar é intimidade com Deus. Orar é um tempo de comunhão com Deus. Oração não é somente eu prostrar meus joelhos e pedir. É eu ali, queridos, mostrar para o nosso Pai, o nosso Deus, o quão pequeno eu sou diante da tua grandeza, mostrar o quanto eu sou dependente, o quanto eu preciso dele. No capítulo 6 de Daniel, ele diz que o rei Dário, ele assinou um decreto que durante os próximos 30 dias, ninguém podia fazer nenhum pedido a não ser a ele. Só que Daniel, ele nunca negou o seu Deus. Tem um louvor que diz, né? E assim como Daniel, com os olhos voltados para o céu, com o risco de morrer, mas o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte eu prefiro ser fiel. Gente, esse louvor, ele diz exatamente o que Daniel vivia. Esse louvor, ele diz o capítulo 6 de Daniel. Mesmo que aquele decreto foi assinado, Daniel, ele não se intimidou por aquilo que o rei Dário da Pérsia, ele estava assinando. Daniel falou, penso eu que Daniel deve ter pensado, meu Deus nunca me abandonou, não vai ser agora que ele vai me abandonar. Eu vou lá fazer as minhas orações. Eu tenho um pai que não me abandona, que cuida de mim. E ele não vai permitir que eu seja lançado na cova dos leões. E ali, querido, diz que Daniel foi orar. E aqueles homens que eram enviados pelo rei Dário para vigiar se alguém estava orando a algum outro Deus, porque ele se dizia um Deus, tinha que adorar a ele, ao rei, né? Ele chega e diz para o rei, Daniel está lá orando ao seu Deus, ao Deus dele. E Daniel nunca se intimidou, querido. Nós vamos ver diversos capítulos do livro de Daniel que fala
Daniel orando, Daniel tendo vida com Deus, Daniel sendo dependente. E aqui nesse texto devocional, queridos, o que eu posso entender é que o Senhor, Ele é um Deus que Ele envia anjos para nos guardar. O Senhor, Ele envia anjos, mensageiros, enviado dEle, para falar aos nossos corações. Quando nós temos uma vida de intimidade e comunhão com o nosso Pai, Ele nos livra. Eu achei muito importante aqui algo que eu vi nesse texto devocional, que diz assim, que o anjo disse para o Daniel que desde a primeira vez que ele se humilhou na presença de Deus, a fim de ganhar sabedoria, por isso que Deus enviou aquele anjo em resposta à sua oração. Daniel se humilhou. Se humilhar, querido, é nós nos prostrarmos, é como eu já disse, é nós demonstrarmos dependência, é nós demonstrarmos: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sou pequena diante da tua grandeza, eu sou tua filha, eu dependo do Senhor, sem o Senhor nada eu posso fazer. E quando nós entramos em oração, queridos, a palavra diz, nós ganhamos sabedoria. Daniel poderia ter ido lá e batido boca, dito: não, eu não confio no Deus de vocês, eu confio no meu Deus, e poderia gerar uma confusão maior. Mas não, ele se calou e ele foi fazer o que ele sempre fazia, ele foi orar, e foi na oração que Deus deu a ele a sabedoria de ele não desistir de orar, que mesmo que ele estava ali naquele lugar, para ele continuar tendo uma vida de oração, que o Senhor seria com ele, que o Senhor responderia às orações dele. Talvez, meu amado irmão e minha amada irmã, você já orou por coisas que ainda não aconteceram. Talvez você se prostrou diante do Senhor em oração, dizendo: Senhor, eu não consigo sozinha, me ajuda. Me ajuda naquela situação, Senhor. Age naquela situação, faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Querido, o Senhor não se esqueceu da sua oração. Aqui a palavra diz que o Senhor viu a oração de Daniel desde a primeira vez que ele orou. Oh, aleluias! O Senhor viu quando ele se humilhou e se prostrou, e ali ele ganhou sabedoria. Por isso que o Senhor veio e respondeu às suas orações. Por isso que o Senhor veio e deu livramento na cova dos leões. E é assim que o Senhor, Ele faz com a minha e com a tua vida, quando nós temos uma vida de oração, de dependência, quando nós, querido, não queremos viver nossa vontade, mas a vontade do Senhor. O título desse devocional hoje é: se humilhe na presença de Deus e alcance sabedoria. Se prostre na presença de Deus, que você vai ter a sabedoria que você precisa. Como eu sempre digo, de não lutar com a força do seu braço, mas com a sabedoria que o Senhor vai te dar, de orar, de jejuar, de depender do Senhor. E não importa se você orou há 5 anos atrás, há 1 mês atrás, há 10 anos atrás, o Senhor, Ele vê a sua dependência. O Senhor, Ele vê a sua total dependência dEle, de dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu só vou fazer aquilo que o Senhor me mandar. Eu vou continuar orando, Senhor. Eu vou continuar clamando, porque eu sei que o Senhor é um Pai que não me deixa só. O Senhor tem ouvido as minhas orações. E no teu tempo, o Senhor responderá. E no teu tempo, o Senhor me dará livramento. Queridos, eu quero deixar esta palavra de fé e esperança. Busque ter uma vida de oração, de relacionamento, de comunhão, de dependência de Deus, porque é na oração que ganhamos sabedoria, é na oração que o Senhor nos direciona para fazer o que devemos fazer. É na oração, queridos, que nós nos tornamos mais íntimos do nosso Pai. E é em resposta às nossas orações que Ele vem e faz
o melhor para as nossas vidas. Então que você fique com esta palavra de fé, que você fique com esta palavra de esperança. E mesmo diante da luta, da dificuldade, escolha ser fiel a Deus, escolha ser fiel à sua vida de oração. Não desista. Não desista porque você está num tempo mau, porque você está vivendo uma situação ruim. Seja como Daniel, que eu e você possamos ser como Daniel, fiel ao Senhor, mesmo diante da morte, mesmo diante do dia difícil, mesmo diante do momento de tribulação, que nós escolhamos ser fiel ao nosso Deus. Que é isso que é o mais importante para a nossa vida, é isso que nos mantém de pé, uma vida de intimidade com o nosso Pai, de fidelidade ao nosso Deus, de filhos que realmente obedecem, depende e entende que sem Ele nada podemos fazer. Fique com esta palavra de fé, de esperança. Deus abençoe poderosamente. E não deixe de orar, não deixe de buscar. Entenda, sem o Senhor nada podemos fazer, mas com o Senhor nós podemos ser livres, como Daniel foi da cova dos leões, de toda e qualquer situação que aparecer na nossa vida, porque Ele tem ouvido a minha e a tua oração. Deus abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus.